Agora a gente vai fazer o coco queimado em si, tá? Para depois a gente preparar o ouriço de coco queimado, né? A gente vai preparar, tá? O coco queimado você pode estar encontrando no mercado ou também em lojas de produtos naturais o coco queimado. Só que eu já tive, assim como você pode também ter, né? Depende da região que você mora, dificuldade de achar coco queimado, tá? Em alguns mercados, algumas regiões você não encontra. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o próprio coco queimado, que até ele é muito mais gostoso do que o comprado, tá? Ele fica um sabor totalmente diferente, muito mais gostoso, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai precisar do coco seco, eu uso coco médio, tá? Vou colocar na panela. E o açúcar cristal, tá? O que mais? Não, só isso. Vou mexer ele aqui, misturar ele bem. E vamos ligar. Aqui eu não preciso estar mexendo toda hora nesse primeiro momento, tá? E o que eu faço? Eu espalho bem, né? Misturo bem primeiro o açúcar com o coco, tá? Espalho bem na panela e deixo só uma beiradinha para ver quando começa a caramelizar esse açúcar, tá? E daí eu vou sempre estar mexendo a partir desse momento, tá? Então, deixar só um buraquinho aqui, que ali eu vou começar a ver quando ele começa esse açúcar a caramelizar, tá? A derreter. Ó, eu já tenho que começar a mexer. Ou você tá com medo de queimar mesmo o seu coco, vai mexendo sempre. Eu só digo que não tem necessidade até ele começar, né, a caramelizar aquele açúcar. Você vai mexendo bem ele. Ó, você já vai vendo ele, cheirinho bom, a caramelizar esse coco e a queimar ele. Mas é um queimar, não um queimar de queimado, né? Diminuir aqui a... Sempre tá mexendo bem ali a partir daquele momento, porque senão ele queima mesmo, tá, gente? Ó, ele vai mudando de cor. Lembrando, sempre usar uma espátula de silicone com a ponta ela não mole, mais durinha, para poder você tirar esse caramelo que vai formando do açúcar, né? Para ele não ficar grudado e não queimar mesmo ele. Se você achar que ele tá queimando, tá muito difícil para você mexer, ele tá começando a queimar, você diminui a temperatura. Geralmente em fogo médio, né? Mas depende até da sua habilidade e tudo mais. Você diminui um pouquinho, né? Deixa em fogo um pouquinho mais baixo, que esse não vai alterar nada em questão de textura, tá? Então aqui você vai mexendo bem, né? Até chegar nesse ponto. Ó. Onde ele tá praticamente por completo bem marronzinho. Mas não está queimado de fato, né? Certo? Aqui você já vai poder desligar. Coloca um refratário.
vocês como é que ficou. Olha que lindo. Então aqui está pronto o nosso coco queimado. Agora a gente vai deixar ele esfriar um pouco, tá? Depois de frio, pode ser que aconteça que ele crie bloquinhos, né? Que ele grude um pouco, até porque o açúcar ele caramelizou, né? E agora ele vai esfriar, tá? Então depois só com os dedos a gente esfarela ele, né? Mesmo, ele já desgruda desse bloquinho assim de açúcar, tá? E pode estar utilizando para receita, para fazer o confeito, guardar num pote, né? Hermético, bem fechadinho, né? Utilizar em outro momento para qualquer outra receita. Bom, agora a gente vai fazer, então, o ouriço, né? De coco queimado, tá? Só para mostrar para vocês aqui, esse aqui é uma parte só do coco que a gente fez, né? É outra parte que a gente deixou separado para depois a gente confeitar ele, porque ele rende bem mais do que a receita em si pede, né? Então, a outra parte ele fica mesmo pro confeito, tá bom? Então, vamos lá? Então, daí essa receita a gente vai utilizar um bowl, a gente vai colocar no micro-ondas, né? Pra gente otimizar o tempo, né? Essa vai ser uma receita que a gente vai fazer no micro-ondas, tá? Então, a gente vai colocar o leite condensado. Lembrando, todos os ingredientes, né, na temperatura ambiente. As gemas, né, já peneiradas. O coco queimado. E a manteiga em temperatura ambiente, ponto de pomada, certo? Vamos misturar todos os ingredientes. E vamos colocar no micro-ondas por 3 minutos, na potência alta. Então, aqui, sempre tá misturando pelas laterais primeiro, que é onde ele tá cozinhando primeiro. E depois vindo pro centro do bowl e misturando, homogeneizando tudo, todos os ingredientes. Ó, tá vendo que ele tá bem ainda, bem molhado, bem, ó, ele não tá no ponto. Se você tivesse fazendo na panela, ele ainda não estaria no ponto ainda, né? A gente vai fazer, ó, o famoso ver o ponto, né? Ponto Moisés, que é aquele caminho que ele demora um pouco para juntar novamente. E ele tá faltando mais tempo de cocção aqui. Lembra sempre de raspar bem as laterais. E vamos voltar. Por mais 2 minutos, tá? Por que eu tô colocando 2 minutos aqui, tá? E não 3 minutos, tá? Cada receita, ela é um pouquinho diferente da outra. O que a gente fez aqui? A gente colocou esse coco, tá? Esse coco queimado, ele tá bem seco, porque a gente colocou ele na panela, ele com o calor da panela, ele desidratou o que já estava mais desidratado ainda. E o que acontece? Depois, quando ele começar a esfriar no prato, ele já está começando a absorver o líquido. E ele vai ainda, quando ele estiver no prato, estiver todo incorporado ali, ele vai absorver mais líquido ainda. Então, a tendência dele ficar um brigadeiro
né, mais duro do que deveria, é uma grande chance. Então, o que a gente faz? A gente deixa um pouquinho menos, um ponto a menos, um pouquinho menos do que deveria, né? Pra ele ficar certinho, tá? Vamos ver aqui. Ó, em primeiro momento você vê, quando a gente faz no micro-ondas, que parece que ele não tá homogêneo, ele não tá... Parece que ele tá esfarelado, esfarelento, né? Mas quando você começa a incorporar ele, mistura ele, você vai ver que... Ó. Tá vendo? Tá caindo em blocos. Ó. Então, a gente já vê que ele já tá pronto, tá? Claro que, como eu comentei, cada um tem o seu micro-ondas. Se você vê que ele tá mais mole que isso, você vai lá e coloca mais um minutinho no micro-ondas, tá? Até ele dar o ponto. E se você vê que passou do ponto, ele tá muito duro, o que você vai fazer? Coloca ele um pouquinho mais de creme de leite. Ah, mas eu não percebi que agora ele tava muito duro. Só depois que tá frio, que esfriou, que eu vou enrolar. O que eu faço? Coloca um minutinho no micro-ondas, tá? E coloca um pouquinho de creme de leite, mistura ele e ou volta pro fogão, se você quiser, se achar que é melhor para você ver o ponto, ou deixa ele pro micro-ondas até ferver, tá? E bota no prato novamente e deixa esfriar, tá? Não, você não vai perder o seu doce, tá? Opa. Então, aqui, vamos colocar o plástico filme. Ó, colocamos o plástico filme para vedar bem, para que não haja a cristalização, né? Certo? Um contato com o ar. E essa aqui é a receita, tá? Do ouriço de coco queimado. Uma dica para vocês também, para um outro docinho, para vocês não ficarem, porque a intenção é dar receitas para vocês, mas também dicas para vocês elaborarem e inventarem outros doces a partir do que eu tô ensinando para vocês, tá? Aqui, o que a gente pode fazer? Mudar a carga. O que é a carga? A carga aqui foi o quê? Foi o coco queimado, tá? Porque foi manteiga, foi o leite condensado. E o que a gente colocou aqui? A carga que foi o coco queimado. O que você pode fazer? Você pode transformar ele num beijinho, se você quiser. Você vai fazer a mesma coisa, a mesma receita, mas em vez de colocar o coco queimado, você vai colocar só o coco desidratado, o coco seco, tá? Normal. E daí vai ser a mesma técnica, a mesma coisa. Então vai ser dois doces que você vai ter no cardápio, o beijinho e o ouriço de coco queimado, tá? Então se a pessoa não gostar de coco queimado, tem a opção do beijinho. Ou então, se ela quer algo mais diferenciado, temos então o coco queimado, que é um pouquinho mais, não é um beijinho, é um pouquinho mais incrementado, tá bom? E esse então é a massa de coco queimado. Bom, agora nós vamos fazer a finalização do nosso brigadeiro de coco queimado, nosso ouriço, né? Então aqui eu tenho coco, que a gente fez, né? Que eu fiz para vocês verem. Nosso coco queimado, caseiro. E a nossa massa que ficou descansando, tá? Nós vamos fazer, tá? Então aqui eu vou pegar um pouco de manteiga, passar aqui na luva e um pouco na nossa balança. Com uma colher.
vamos pesar o nosso brigadeiro. Aqui, geralmente eu faço de 14 a 15 gramas, tá? Ah, dá uma dica para vocês. Quando a gente vai fazer uma produção grande, né? O que eu costumo fazer? Deixo bem higienizada a nossa bancada, passo um pouco de manteiga aqui na bancada, para que a nossa massa ela não grude, tá? E digamos que a noiva pediu 100 doces. Eu vou separando aqui a nossa massa pesada e eu vou distribuindo ela assim, ó. Preciso de 100. Vou fazer uma fileira de 10 unidades por 10. Então eu não preciso ficar contando quantos doces, parando, quantos que eu fiz, quantos que eu não fiz, vou ter que contar de novo. Então é muito fácil. Eu vou fazendo fileira de 10 por 10, tá? Que eu sei que vai dar 100 unidades, tá? Depois o que eu faço? Eu enrolo esses docinhos e vou colocando no nosso confeito, que é o próprio coco queimado, tá? Depois disso, ó, vou passando ele. O que é importante? Você não pegar o doce e fazer isso aqui, tá? Porque o que acontece? Ele é ouriço, ele é pra ficar todo ouriçadinho mesmo, tá? Então, você só vai passar no confeito, tá? Passou no confeito e ele tá pronto, tá? Depois nós vamos colocar, né, nas forminhas, tá? Esse docinho. Ó. Certo? E esse aqui tá finalizado. Esse é o nosso brigadeiro de coco queimado, nosso famoso ouriço.